Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago o release de resultados da Marfrig referente ao segundo trimestre de 2020. Segundo a empresa, excelência operacional traduzida em melhor resultado histórico com lucro líquido de 1,6 bilhões de reais e fluxo de caixa livre de 3,3 bilhões. Quer saber os detalhes? Eu te conto após a vinheta. Antes, agradecendo aqui aos mais de 750 inscritos no canal. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo, porque toda semana tem conteúdo aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que as informações e materiais disponibilizados neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e ou aconselhamento para investimento, e a tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade minha, sua e de todos nós investidores. Vamos para o balanço? Vamos lá então, começando com a receita líquida. No segundo trimestre de 2019, essa receita foi de 12,2 bilhões. Passou para 13,5 bilhões no primeiro trimestre de 2020, um aumento aí. E a Marfrig surpreendeu mais uma vez com uma receita líquida de 18,88 bilhões. Isso fez com que o lucro bruto no trimestre contra trimestre saltasse 200%, saindo de 1,5 bi para 4,5 bilhões de reais. E claro que isso impactaria também a margem bruta, que saiu de 12,4% para 24,2%, praticamente dobrando aí a margem bruta. Já a margem EBITDA saiu de 9,1%, saltando para mais de 21,5%, um aumento aí de 1.247 pontos percentuais básicos. E como resultado de tudo isso, o lucro líquido saiu de 87 milhões para 1,5 bilhões de reais, o que representa um aumento aí no ano contra ano de 1.743%. Realmente um resultado extremamente robusto. De acordo com a Marfrig, neste trimestre pode ser destacado os ganhos em performance de rendimento nos cortes traseiro e dianteiro, redução no custo de embalagem por tonelada, melhoria no indicador de cabeça batida e desossa por quilograma homem-hora e também redução no custo fixo em reais por boi processado. Então esse foi o pulo do gato para esse lucro líquido gigantesco da Marfrig. Vamos destrinchar um pouco mais isso aí. Com relação à América do Norte, a receita líquida aí saiu de 2,2 para 2,6 bilhões de dólares, um aumento de margem aí de 10,5% para 23,5%. E com relação às operações na América do Sul, a receita líquida aumentou aí 28% no comparativo ano contra ano. No segundo trimestre de 2019 foi de 3,4 bi e agora 4,4 bilhões de reais. Também houve um aumento da margem de 6,3% para 13,9%, quase aí 14% de margem EBITDA ajustada. Com relação à receita líquida por operação, 76% de toda a receita líquida da Marfrig nesse segundo trimestre veio da América do Norte. E por moeda, 93% da receita foi em dólar, 5% no real brasileiro e 2% em outras moedas. Com relação às exportações, a receita líquida aí, 68% foi com relação à exportação, isso na operação da América do Sul, e na América do Norte, 91% da receita líquida veio do mercado doméstico, ou seja, do consumo de carne bovina nos Estados Unidos. Então aqui nós podemos ver claramente uma cisão de perfil, As fábricas na América do Sul focam mais na exportação do que no consumo doméstico, e na América do Norte está totalmente focado aí no consumo doméstico e pequena parte para exportação. E essa exportação vai para onde? No segundo trimestre de 2019, 43% de tudo que era exportado pela Marfrig ia para a China e Hong Kong, seguido para 23% de Europa. No segundo trimestre de 2020, o mercado asiático, China e Hong Kong, saltou aí 65% de todo o comércio da Marfrig nível exportação. E esse aumento absurdo das margens, das receitas e do lucro tem muito base no spread entre a compra e venda de carne. Então vamos analisar aqui, Preço de compra do gado reduziu 9%, saindo de 117 dólares para 106 dólares, quase 107 aí, a arroba. E o preço de venda da carne saiu de 221 dólares para 292 dólares. O que deu um aumento no spread aí de 44,6%. Ou seja, Marfrig comprou mais barato e vendeu mais caro. E isso fez com que o lucro dela nesse período saltasse dessa magnitude.
De acordo com a empresa, os maiores preços médios de venda de produtos bovinos combinados com preços menores de gado resultaram em melhores margens unitárias para os processadores e maior rentabilidade para a indústria, fatores que compensaram as quedas no volume de produção. No segundo trimestre, as exportações passaram a representar 68% da receita da operação, ante 59% no primeiro trimestre e 52% no segundo trimestre de 2019. O bom momento das exportações foi capaz de compensar os efeitos adversos decorrentes da pandemia nos mercados internos nos países em que a Marfrig atua. E o fato dela ter aumentado essa posição no mercado asiático reflete, então, um melhor posicionamento para atender essa demanda crescente do outro lado do mundo. A margem EBITDA, portanto, saiu aí de 9,1% para 21,5%, onde o EBITDA ajustado saltou mais de 266%, principalmente aqui ocasionado pela produção na América do Norte, responsável por 86% desse resultado. Se nós pegarmos um paralelo aqui dos últimos 3 trimestres de 2019 com os primeiros 6 meses de 2020, nós podemos ver aí que a Marfrig realmente deu um salto excepcional no que diz respeito ao EBITDA, sendo mais uma vez uma empresa claramente focada aqui no mercado da América do Norte, né? Então, sempre essas margens aqui foram maiores do que o mercado doméstico. Portanto, é algo que a gente pode ficar atento, já que a maior parte das suas receitas vem em moeda estrangeira. Então, um dólar alto é favorável para as operações da Marfrig. Se o dólar voltar para os patamares de R$ 4,00, essas margens podem ser comprimidas novamente. A gente tem que ficar esperto nesse tipo de situação. Com relação ao fluxo de caixa, ele foi de 3,9 bilhões, foram investidos aí 309 milhões como CAPEX recorrente, e foram pagos mais 391 milhões de juros, o que fez que a Marfrig tivesse um fluxo de caixa livre de 3,269 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020. De acordo com a empresa, sobre a ótica do capital de giro, a melhor gestão dos estoques compensou parcialmente o aumento das linhas de contas a receber, impactado pelo aumento do preço de vendas na América do Norte e pelo aumento das exportações na América do Sul, além de fornecedores que foi impactado pelo aumento do preço do gado. E isso fez com que o fluxo de caixa livre da companhia ficasse bastante positivo, além da geração de caixa operacional. Vamos ver como é que está a dívida líquida? A dívida da Marfrig no primeiro trimestre de 2020 era de 3,7 bilhões de dólares, o que correspondia aí à época a 19 bilhões de reais, o que fazia uma alavancagem de 3,56 vezes. Devido à variação cambial, por ter parte da dívida em dólar, essa dívida aumentou em 1,1 bilhão. Com o fluxo de caixa livre, motivado aí pela geração de caixa operacional do segundo trimestre de 2020, essa dívida líquida pôde ser reduzida aí em 3,2 bilhões. E houve aqui outros fatores que aumentaram um pouquinho a dívida, de modo que hoje, no segundo trimestre de 2020, a dívida líquida da Marfrig corresponde a 3,17 bilhões de dólares, o equivalente a 17,38 bilhões de reais. Um ponto que a gente tem que perceber aqui é que a alavancagem saiu em reais de 3,56 para 2,07 e em dólares saiu de 2,84 vezes para 1,79 vezes. Então, a geração de caixa da companhia permitiu uma desalavancagem da empresa no curto e médio prazo e provavelmente aumentou aí a sua liquidez corrente, o que garante aí uma saúde financeira um pouco mais tranquila para a Marfrig se compararmos os trimestres anteriores. De acordo com a empresa, então, a dívida líquida da empresa reduziu 15% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e a redução, então, ela foi explicada pela forte geração de caixa no período. Quando a medição é feita em reais, houve uma redução aí de 10%, mesmo tendo esse fator de variação cambial negativo na conta da dívida líquida. E como é que é o perfil dessa dívida? Bom, o custo médio dela é de 6,13% ao ano, num prazo médio aí de 4,35 anos. Geralmente, aqui é um percentual um pouco mais elevado do que as empresas elétricas, por exemplo, e outras empresas que a gente já analisou aqui, que estão ali com a sua dívida em torno de 5%, 4,5% ao ano. Mas, dada a geração de caixa, você tem aqui que a dívida de curto prazo, até 2023 da Marfrig, é amplamente administrável e não deve trazer maiores problemas. O custo médio da dívida, então, saiu de 6,73% no ano passado para 6,13%, então ela segue aí diminuindo a sua alavancagem.
De acordo com a companhia, o movimento decrescente do custo da dívida da empresa é um dos principais indicadores de sucesso do trabalho em curso para a redução das despesas financeiras e aumento da lucratividade. Agora tem outros indicativos aqui do canal que a gente gosta de olhar, né? O patrimônio líquido, ativo, passivo, circulante e não circulante. Vamos lá. No quarto trimestre de 2019, o caixa e aplicação da Marfrig era de 8,4 bilhões, hoje está em 8,1 bilhões. Os valores a receber aumentaram para 2,8 bilhões, eram 2 bilhões. E os estoques também saíram de 2,3 bi para 2,9 bi. São os mais importantes aqui que eu gostaria de destacar. De modo que o ativo circulante saiu aí de 14,4 bi para 15,3 bi, então o aumento dos ativos é um bom sinal. E com relação aos ativos não circulantes, nós podemos ver aqui os impostos, que era 1,4 bi, agora é 1,9 bi a receber. E também os tributos a recuperar saíram de 2,3 para 2,4, quase 2,5. Então, os ativos não circulantes saíram de 3,9 para 4,7. De modo que os ativos da Marfrig saíram do quarto trimestre de 2019 de 13,2 bi para 16,5 bilhões de reais, tá? O ativo aí não circulante. O total do ativo, então, saiu de 31,5 bi para 36,7 bi, um aumento aí bem considerável. Vamos aos passivos. Destaquei aqui um aumento no pessoal, encargos e benefícios sociais que terão que ser pagos, saindo aqui de 757 milhões para 1,2 bilhões, de modo que o passivo circulante saiu de 10,6 bi para 11,2 bilhões. O não circulante, eu destaco aqui empréstimos, financiamentos e debêntures, que no último trimestre de 2019 eram 17,1 bi e saíram aí para quase 21 bilhões. Provavelmente por emissões de dívida que a Marfrig fez para permitir novos investimentos, para dar capital de giro, para se proteger da crise do coronavírus. De modo que o passivo não circulante saiu de 19 bi para 22 bi. De modo geral, houve pouca alteração então no patrimônio líquido, de 1,7 bi no final do ano passado para 2,6 bi, mas se o patrimônio líquido está aumentando, é um bom sinal para a empresa. E aí, a Marfrig é uma boa empresa para investir? Gostou do resultado? Escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para fortalecer o canal e eu trazer mais vídeos para vocês. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.